Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estou aqui, nessa manhã de segunda-feira, trazendo mais uma aula de português, dando início a mais uma semana de conteúdos, né? Essa semana vai ser bem importante para a gente, porque antecede a semana de provas. Então é interessante que vocês revejam os conteúdos já dados e prestem atenção nos que veremos essa última semana, tá? Para fazermos aí uma avaliação, ó, nota 10. Antes de começar a aula, quero externar aqui para vocês a minha gratidão e parabenizar aos alunos que enviaram os trabalhos no prazo certinho. Dia 25/9 foi estipulado aí a data final para entregar o vlog e para entregar a carta do leitor. Parabéns aos que fizeram, tá? Fiquei bem feliz em poder revê-los novamente, né? Porque ficou bem legal lá, todo mundo aparecendo nas câmeras, mostrando seu cantinho de estudo, mostrando sua casa, falando sua rotina, mandando um abraço para o professor, até mensagem em espanhol teve, menino, ó, tem aluno talentosíssimo aí, certo? Então, parabéns, tá? Vocês, ó, foram nota 1000, tranquilo? E é isso mesmo, a gente tem que seguir, né? Não é porque estamos distantes da escola física que nós não temos que cumprir com as obrigações da escola, né? Então, fiquei muito feliz em saber que vocês foram aí, né, bem pertinentes com essa questão de cumprir os prazos. Tranquilo? Na aula de hoje, nós vamos seguir falando sobre um assunto que está localizado na página 82 do módulo de vocês. Eu vou começar a apresentar, tranquilo? Devido estar usando o módulo de vocês, eu vou sumir aqui da telinha por uns minutinhos e vou voltar no final, certo? Para que vocês consigam visualizar melhor e minha imagem não venha cortar palavras aí do conteúdo. Então, já já eu volto. Fiquem aí que vocês vão continuar ouvindo minha voz, tranquilo? Bora lá. Vamos falar sobre palavras compostas. Uso do hífen. Quando se fala em palavras compostas, a primeira coisa que se vem na cabeça é a pergunta: o que são? E aí, pega para ficar fácil. Palavra você já sabe o que é, né? Aquilo que faz sentido, é aquilo que nomeia, é aquilo que traz significados. E compostas. Compostas lembra alguma coisa que não está sozinha, alguma coisa que é junto. Então, palavras compostas são mais de uma palavras, né? São mais de umas palavras em que essas palavras se unem e formam uma nova palavra. É o que nós veremos agora. Então, palavras compostas e uso do hífen. Composição. O que seria a composição? Composição é um processo de formação de palavras pela união de dois ou mais radicais existentes na língua. São exemplos de palavras formadas por composição: peixe-pedra, pedra-irmã e pedra-pomes. A composição, ela se divide em duas: justaposição ou aglutinação. Pessoal, quando nós falamos em composição, você tem que saber a ideia do radical. O radical é a parte mais importante ali da palavra. Por exemplo, ó, da palavra palavra, vou colocar minha canetinha aqui, feia, né? Que vocês já sabem que eu não sei usá-la, mas bora lá. Não, vou ser mais chique. Bora aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar. Na palavra palavra, essa parte aqui, que eu estou, ó, passando meu marca-texto, eita, que legal. Nem o marca-texto eu sei usar. Pronto. Aqui passei o meu marca-texto. Essa partezinha é o nosso radical. Veja, desse radical palavra, surge outras palavras. Por exemplo, menino não diz um palavrão. Palavrão surge do radical de palavra.
Não é verdade? Então, aqui eu já sei o que é um radical. Radical é a base da palavra. É a partir dessa base que outras palavras são formadas. Quer ver um exemplo? Olha lá. Pegando aqui, plano. Ó, esse radical. Desse radical eu consigo fazer plan mais O, plano. Plan mais eta, planeta. Plan mais alto, planalto. Plan mais hemisfério, planisfério. Existe isso? Deve existir, né? Vamos lá. Planeta, planalto, plano. São exemplos aí envolvendo a palavra, o radical plano, né? Por exemplo, pegando lá med. Med eu consigo fazer medicina, médico, médica, pegando lá o radical farm, eu consigo fazer farmácia, farmacêutico, farmacologia. Então, são exemplos aí de radicais, né, que são bases para outras palavras. Tranquilo? Aí já diz que composição é a formação de dois radicais ou mais juntos. Eles formarão a nova palavra. Por exemplo, ó, plan mais alt. Ó, alt é o radical da palavra alto. De alt nasce alto, alta, alternativa, alternativo. Vamos lá, o que mais? Alternância. Então, ó, também tem radical. Juntando esses dois, houve uma composição. Composição pode ser feita por justaposição ou aglutinação. Bora ver o que cada uma quer dizer. Antes disso, olha lá a explicação do que é radical. É o elemento estrutural básico da palavra. Observe nos exemplos que todas as palavras derivadas de pedra mantêm o mesmo radical, PDR. Exemplo, pedra, pedreiro, empedrado, pedregulho, né? Então, aqui, ó, o radical foi mantido. Radical, radical, radical. E aí houve formação de novas palavras. Formação de novas palavras por composição como justaposição. Então, a composição de palavras por justaposição vai referir-se àquelas palavras que, ó, não há alteração desses camaradas aqui, ó. Fonema. Pronto. Na justaposição, os fonemas continuarão ali presentes na nossa palavra. Não há perca de nenhum fonema. Veja só. Os radicais permanecem os mesmos, sem alteração fonética. O que é um fonema? Fonema trata de quê, professor? Do som. O som de quê? Das palavras, certo? Exemplos. Passa-tempo. Eu tenho dois radicais que uniram-se por justaposição. Passa e tempo. São palavras distintas, ó. Passa-tempo. E aqui, passa não perdeu nenhum fonema. Tempo também não perdeu nenhum fonema. Olha só, uma palavra bem famosa que vocês conhecem bem. Por exemplo, coronavírus. Coronavírus é uma palavra por justaposição, formada por justaposição. É a palavra corona mais vírus. Ambas, ó, se juntaram por justaposição e não houve a perda de nenhum fonema. É o mesmo que acontece com pé de moleque, vira-lata e água de colônia.
Já quando se fala em aglutinação, aí o negócio muda. Enquanto a justaposição, os fonemas são mantidos, na aglutinação isso não vai acontecer. Vai existir a perca aí de fonemas. Vê o exemplo. Ó. Os radicais se fundem e ocorre alteração fonética, inclusive mudança em sua forma. Ó, o exemplo. Pernalta é a junção de quê? De perna mais alta. Só que nessa composição, note que aqui na palavra pernalta, esse azinho sumiu. Ó, sumiu o fonema da perna. Ficou só de alta. Pernalta. Planalto. Plano mais alto. Ó, quando eles foram compostas, aí quando elas foram compostas, houve a aglutinação. Fundiu-se, né, os dois radicais e sumiu uma parte aí de fonemas. Então, ó, sumiu o O. Planalto. Veja, a desinência não existe mais do plano. Ficou só o radical, plan, juntando com alto, planalto. Mesmo aconteceu com vinagre. E aqui a mudança ainda foi mais radical, né? Ó, vinho mais acre, vinagre. Aguardente, água mais ardente. Observação. Algumas palavras são criadas por redução ou simplificação de sua forma normal. Então, recapitulando, nós vamos ter que as palavras podem ser formadas por composição, quando dois radicais ou mais se unem. Essa composição pode ser por justaposição ou aglutinação. Justaposição, os radicais se unem sem perca nenhuma de fonemas. Na aglutinação, não. Vai existir essa perca aí dos fonemas. E, além disso, algumas palavras podem ser criadas por redução ou simplesmente simplificação da sua forma normal. Por exemplo, você está lá conversando com seu amigo, aí você diz assim: Ei, João, tu sabe seu Zé da esquina? Pois é, ele foi embora, olha. Pronto, seu Zé da esquina foi embora. Como é o nome de seu Zé? Possivelmente seu Zé tem o nome José. E esse seu aí, você está usando de forma informal, né? Você poderia dizer senhor. Senhor José. Mas você optou por usar seu Zé. Veja que essas duas palavras, seu e Zé, nasceram a partir das palavras Senhor e José. Aqui eu tenho um caso típico de redução e simplificação. Olha os exemplos. De fotografia. Ei, vamos tirar uma fotografia? Ninguém diz isso. Vamos tirar uma foto. Ei, vamos ao cinema? É aceitável. Nós dizemos sim. Mas muita gente também diz cine. Ou usa para nomear o cinema, como é o caso de Petrolina. Cine River Shopping, né? Cine River. Então, eu tenho aí Cinemark, Cine River. Veja, abreviações aí da palavra cinema. No caso, redução, né? Metropolitana, metrô. Microcomputador, micro. José, Zé. Televisão, TV. Então, há essa redução ou simplificação. E aí nascem as novas palavras. Emprego do hífen. Quando é que a gente usa o hífen? Empregamos o hífen em palavras compostas comuns, sem preposição. Ou seja, ó, no caso de pé de moleque, lá em cima, ele não é uma composição comum, porque teve preposição. Quando eu tenho uma composição comum aí, é quando não tem, né, essa preposição. E aí você vai usar justamente o hífen quando o primeiro elemento for um substantivo, um adjetivo, verbo ou numeral, mesmo que eles estejam em sua forma reduzida. Veja os exemplos. Quando usar o hífen? Quando eu tenho um elemento em primeiro lugar, ó, como substantivo.
e eu quero formar uma composição. Então, usando países membros. Se eu dissesse os países dos membros, aí não teria, né, o uso do hífen. Mas aqui, ó, hífen haverá, países membros. Adjetivo, má formação. Má é um adjetivo, né, feminina, um adjetivo feminino, uma má formação. E má formação, né, ó, foi composta aí sem ligação. Então, hífen. Porta-retrato também. Numeral. Segunda-feira. Segunda é numeral. E aí juntou-se com feira, ó, a partir do hífen, né? O hífen aí está juntando as duas palavras. Elemento reduzido. Ao invés de dizer Europa, africano, nós usamos euro-africano. E quando há essa redução, que foi o que nós vimos ali, né? Anteriormente, euro aqui terá que vir com hífen, tá? Euro-africano. Também usamos o hífen quando ocorrem palavras repetidas, com ou sem alternância de vogais ou consoantes. Blá, blá, blá. Veja, repetiu, repetiu, repetiu. Uso do hífen. Tico-tico. Uso do hífen. Ping-pong. Note que aqui há uma alternância entre o quê? Entre as vogais, ó. Vê? Alternância de vogal aqui, alternância de vogal aqui. Nesse daqui, houve alternância de consoante, Z e T, zaz, traz. Então, ó, tenho aí o uso do hífen. Note que a alternância vocálica em ping-pong e a alternância consonantal em zaz e traz. Também usamos o hífen quando empregamos ele em palavras compostas que apresentam o apóstrofo entre os elementos. Então, ó, peixe d'água e mãe d'água entram aí nesse caso. Usamos o hífen quando o primeiro elemento da palavra for além, a quem, recém, bem ou sem. E não há nenhum elemento de ligação entre o segundo. Então, vou lá falar a palavra serve bem. Veja, serve bem aí não vai ter. Agora, se fosse bem servido, por exemplo, bem serve, aí a gente usaria esse hífen, né? O que ele está dizendo? Usamos o hífen quando o primeiro elemento da palavra é além, a quem, recém ou bem, ou sem, e não há nenhum elemento de ligação entre esse e o segundo. É o caso de além-mar. Se eu fosse dizer além do mar, não teria hífen. Mas, como eu disse, além-mar tem hífen. Bem-vindo também. Sem vergonha, recém-nascido e a queimar. Aqui temos uns casos finais. Observação. Em algumas palavras, o advérbio bem aparece, aglutinado. Bora lá, ver o que é isso. A aglutinação, vocês já sabem o que é, né? Ele vai ter a mudança do fonema. Então, olha lá, ó, bem escrito com N. É benfazejo, né? Benfazejo. Note que aqui, ó, benfazejo é quem pratica o bem. Só que bem, ó, não houve o hífen aqui. Eles apareceram juntos por aglutinação. Bem feito, benfeitor, benquisto. Então, são exemplos aí desses casos, tá? Empregamos o hífen quando o primeiro elemento da palavra é mal ou má e o segundo inicia com vogal, com H ou L. Exemplo, mal-estar, mal-humorado, má língua. Atenção, escrevemos bem me quer com hífen, mas mal me quer junto. Por quê, professor? Veja aqui, ó, ele diz que nós só vamos usar hífen mal quando o quê? A palavra seguinte iniciar com vogal, H ou L. Aqui iniciou-se com M.
Já em bem me quer, teve o hífen, porque a regra diz que quando nós usamos bem no início e depois as palavras são ligadas sem outro tipo de recurso, tem o hífen. Então, bem me quer. Empregamos o hífen em nomes geográficos que contêm a palavra grã ou grão, ou uma forma verbal, bem como naqueles que são ligados por artigo. Então, vejam só. Grã-Bretanha, Grão, Pará, Passa Quatro, Bahia de Todos os Santos. Veja aí, foi usado o hífen de novo. Observações: os adjetivos gentílicos derivados de nomes compostos, com ou sem elementos de ligação, são escritos com hífen. Olha lá. Belo Horizontino. Derivou de quê? De horizonte, né? Belo Horizonte. Então, Belo Horizontino, adjetivo gentílicos. Mato Grossense do Sul. Note que aqui, continua tendo o hífen. Tranquilo? 7. Empregamos o hífen em espécies botânicas e zoológicas, com ou sem elementos de ligação. Exemplos: bem-te-vi, leão marinho, couve-flor, erva doce. Não usamos o hífen em locuções. Então, em locuções, sejam verbais, adjetivas, conjuntivas, não vai ter aí, né, o uso do hífen. Então, dia a dia, não houve hífen. Cão de guarda, burro de carga, arco e flecha, cafundó do Judas, fim de semana, sala de jantar, cor de vinho, salve-se quem puder, faz de conta, Maria vai com as outras. Não há presença aí do hífen. São exceções a essa regra algumas locuções que já são consagradas, ou seja, de tanto as pessoas usarem assim, a gramática acabou admitindo. Então, são exemplos, água de colônia, arco da velha, cor-de-rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará e a queima-roupa. Tranquilo, gente? Então, nós ficamos por aqui com a nossa atividade de hoje, tá? Na hora de resolver a atividade, é só vocês irem consultar essa tabelinha que vocês têm aí no módulo e vai dar tudo certo. Certo? Vai dar tudo certo, certo. Certo sim. Vou aqui terminar a apresentação. Ligar a câmera, como eu disse, né? Tinha prometido. Então, só para dar aquele tchau. Tchauzinho. E até a aula de quarta-feira. Amanhã temos aula interativa, ok? Tchau, tchau. Fiquem bem. Cheiro no coração de todo mundo.